Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer aí todos os detalhes sobre o jogo de amanhã entre Vasco e Fortaleza, valendo vaga, valendo classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, né? O Vasco poderá ter mudanças no time titular e hoje fez o último treinamento ali, já sob a observação do nosso novo treinador, Álvaro Pacheco, né? Ele já esteve lá no centro de treinamento junto com a sua comissão técnica ali e acompanhou, né, o último trabalho aí visando essa partida aí super importante para o Vasco. Então a gente vai falar muito sobre isso e também temos novidades importantes sobre a volta de Felipe Coutinho, né? A informação que a gente obteve hoje é que os empresários do jogador teriam recebido propostas de clubes do exterior, mas tem notícia boa, tem notícia positiva aí que vai alegrar o torcedor vascaíno em relação ao retorno do Cria para São Januário e também vamos trazer novidades aí sobre a negociação envolvendo a Crefisa, né, o seu Lamáquia, a 777 e também informações ali sobre aquela situação, né, de conflito de interesse entre a situação de Palmeiras e Vasco aí em relação à possível compra, né, dos direitos acionários da Crefisa junto à 777, né? Informação que será trazida pelo nosso irmão, jornalista gigante aí, Rica Perrone, que vai falar um pouco sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos, né? Todos vocês que ainda não seguem a gente por aqui, para se inscrever no nosso canal. Todos os dias você vai receber vídeos de manhã, de tarde, à noite, a gente entrar ao vivo aqui no canal para trocar ideia, conversar, falar de Vasco da Gama. Então não perde tempo, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, venha fazer parte da nossa família e peço também a ajuda, né, a colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida lá embaixo e compartilhando esse vídeo aí com todos os vascaínos que você puder, ou nos grupos de Zap, ou nos seus, nas suas redes sociais, né? E um recado importante, cara, recado que às vezes passa despercebido, que é o seguinte: ontem eu estava analisando aqui os dados do YouTube e mais da metade da galera que assiste aos nossos vídeos aqui todos os dias não são inscritas no canal. Então, cara, você que não é inscrito, muitas vezes você não vai receber uma notificação, você não vai poder assistir um vídeo nosso, porque o YouTube não vai te mandar no nosso vídeo. Então você corre lá embaixo, como eu falei do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, é de graça, não tem que pagar absolutamente nada, e aí todos os dias você vai poder estar aqui assistindo aqui os nossos conteúdos. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí, né, desse jogo de amanhã, partida entre Vasco e Fortaleza. Hoje o Vasco fez o último treinamento, né, visando aí essa partida super importante que vale vaga na quarta fase da Copa do Brasil, né, um campeonato nacional que envolve muito dinheiro, né? Obviamente todos sabem que o campeão da Copa do Brasil leva para casa aí quase 70 milhões de reais e garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores. E quem esteve lá hoje nesse último treinamento do Vasco foi o nosso novo treinador, né? O Álvaro Pacheco foi ao centro de treinamento, conversou com o elenco, né? Ele que chegou hoje lá ao centro de treinamento junto com a sua comissão técnica, né? Com outros 4 profissionais, 2 preparadores físicos, um rapaz ali que trabalha na parte de fisiologia e o outro ali que faz todo a parte de inteligência, né? Assiste aos vídeos, passa dados ali para o treinador. Então eles já estiveram lá, tiveram o primeiro contato lá com o treinador interino, Rafael Paiva, e também com os jogadores e com muita gente ali que é do entorno do futebol. E é importante, né? Ele já esteve lá para poder se sentir em casa, se sentir à vontade ali com o grupo, né? E obviamente passar alguma mensagem para os jogadores para essa partida de amanhã. Mas quem comanda a equipe amanhã é o Rafael Paiva, que é o treinador interino, né, que provavelmente será integrado à equipe, né, da comissão técnica do Álvaro Pacheco aí a partir da próxima semana. E a gente deve ter novidades no time titular. O Adson deve ganhar a vaga do Rossi, né? O Adson ali deve entrar ali como ponta esquerda no lugar do Rossi. E outra mudança que também pode ocorrer, como a gente vinha trazendo para vocês, é a volta do Hugo Moura no time titular, né? Depois daquela cagada que ele fez naquele jogo lá, que acabou, enfim, contra o Atlético Paranaense, né? Foi expulso, acabou atrapalhando o Vasco naquela partida, mas o entendimento dentro da comissão técnica é ele que é um dos únicos jogadores ali que consegue dar mais
resguardo para o sistema defensivo. Então, como amanhã é um jogo que o Vasco não pode perder em casa se não está desclassificado da Copa do Brasil, a tendência é que o Hugo Moura ganhe a vaga do Galdames e o time seja montado da seguinte forma: no gol, o Léo Jardim; nas laterais, João Vitor pela direita e o Lucas Piton pela esquerda; dupla de zaga com o Léo Pelé e o Maicon; meio de campo com Hugo Moura, Sforza e Dimitri Payet; e lá na frente, Adson pela esquerda, nosso David pela direita e Pablo Verratti centralizado. O time do Vasco aí que nunca perdeu para o Fortaleza jogando em São Januário, dado importante, né? O Fortaleza nunca conseguiu em São Januário sair com uma vitória. E aí a gente obviamente sabe que amanhã, se o Vasco vencer, estamos classificados. Se o Vasco perder, a gente está fora da Copa do Brasil. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. Então realmente um jogo importante. Tô confiante, o Fortaleza vem para o Rio de Janeiro com 5 desfalques no time titular, né? Eles que tiveram o jogo pela Sul-Americana recentemente contra o Boca Juniors, né? Conseguiram a classificação, então chegam aí com um time um pouco diferente, né, do que é o time titular do Fortaleza. Mas enfim, queria deixar uma dica para vocês. Lá na 1xBet, o Vasco está pagando R$ 4,50 para cada R$ 1 que você aposta na vitória do Vasco nessa partida de amanhã. E você que quiser fazer sua apostinha do Vasco amanhã, eles estão dando R$300 de boas-vindas e ainda vai rolar um sorteio de 3 camisas do Vasco após a partida amanhã. Então quem quiser, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro e para você destravar esses R$300 de boas-vindas e também participar do sorteio da camisa do Vasco, aí das 3 camisas amanhã, basta você fazer um depósito de pelo menos R$10 usando o código Mário Vasco para você garantir a participação aí nessas promoções lá da 1xBet. Beleza, rapaziada? Bora falar de Felipe Coutinho, porque a situação é a seguinte, cara. Hoje a gente conversou com pessoas próximas ali ao jogador e elas nos confidenciaram que o jogador recebeu propostas de outros clubes além do Vasco. A gente sabe que o Cruzeiro aqui no Brasil tentou, né, atrair o Coutinho. O Coutinho falou que no Brasil só joga no Vasco, mas ele tem propostas de fora, do exterior, né? A informação é que ele teria propostas da Turquia, da Grécia e também lá do próprio mundo árabe, né? Lá de times que obviamente jogam, né, na Liga do Catar ou também lá no Arabão, né, que a galera gosta de chamar. Mas os empresários do Coutinho ali apresentaram as propostas para ele e ele segue com o pensamento de voltar ao futebol brasileiro, de voltar ao Vasco da Gama, né? Ele tem 31 anos e quer jogar em alto nível, quer ajudar o Vasco a conquistar títulos e quer aí também dar sequência num projeto que ele tem no Rio de Janeiro, né? Ele tem ali uma ONG, né? Ele tem ali uma coisa muito bacana que ele está desenvolvendo, ele quer estar próximo, ele quer estar no Brasil, ele quer estar no Rio junto com a sua família para poder dar sequência nisso. Então a tendência é que já nas próximas semanas aí o Vasco consiga fechar essa negociação. O Coutinho já conseguiu a liberação do Aston Villa, né, para que ele venha por empréstimo até o final do ano com uma cláusula ali de opção de compra, caso o Vasco aí entenda no final da temporada que vale a pena o investimento, né? Segundo as informações que a gente coletou, essa opção de compra estaria estabelecida em 5 milhões de euros ali, né, para o Vasco depositar no Aston Villa e comprar o Coutinho em definitivo. E, cara, tô muito motivado, como a gente falou para vocês, né, a tendência é que ele já possa estar chegando ao Brasil e Rio de Janeiro aí no começo de junho, já começar ali a treinar junto com o restante do elenco, para que no dia 10 de julho, dia que a janela de transferências se abre, né, para a janela de transferências internacional, Coutinho já possa vestir a camisa, ir para campo e reestrear com a camisa do nosso Vasco da Gama. Então a situação segue avançando e, como eu falei para vocês no vídeo de hoje de manhã, a gente pode ter um desfecho positivo ainda essa semana, tá? A gente pode ter aí uma notícia aí que pode pegar muita gente de surpresa, mas a tendência é que o Coutinho só comece os treinamentos no começo do mês de junho, até porque precisa de férias, né? Acabou de terminar uma temporada, então tá realmente aí precisando de um tempo com a família, um tempo de descanso e talvez já no comecinho de junho possa voltar aí aos treinamentos já no CT Moacir Barbosa, junto com o restante do elenco do Vasco. Mas bora falar agora de SAF, né? Porque a situação também segue avançando nesse âmbito, né? Hoje tivemos a informação aí que o seu Lamarck ali estaria realmente já colocando números na mesa. E hoje surgiu uma informação
que a 777 estaria pedindo aí no total, montante total ali, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vou explicar para vocês aí como que se divide aí esse valor que estaria sendo pedido pela 777 ao seu Lamáquia, que é o dono da Crefisa. Seriam 500 milhões de reais pelos 31% que a 777 já detém, já comprou nesses últimos 2 anos nos 2 aportes que ela fez. Ela estaria pedindo mais 400 milhões de reais pelos 39% que entrariam nos cofres que entrariam ali no poder da 777 nos próximos anos, esse ano e o ano que vem, quando ela teria que depositar ali os valores referentes aí aos aportes que ela não vai depositar muito provavelmente. E mais 600 milhões de reais que eles teriam que pagar em dívidas, né, que o Vasco acumulou aí nos últimos 20, 30 anos. Então esse montante aí de 1 bilhão e meio está dividido dessa forma. A gente vai aguardar, vamos esperar, é uma negociação complexa, envolve muito dinheiro. A gente sabe que não será algo muito simples de ser feito, mas o fato é, está acontecendo, as conversas seguem avançando, além da Crefisa, né, além do seu Lamáquia, existem outros grupos interessados que já fizeram uma sondagem aí a 777 para tentar, né, tirar ela do Vasco da Gama, mas a Crefisa realmente é a que está mais à frente, é a que está mais avançada e que pode realmente aí se tornar a nova dona do Vasco da Gama. E falando nisso, né, obviamente surgiu todo aquele burburinho, aquela confusão, principalmente no Palmeiras, né, torcidas organizadas, o grupo de oposição, a Leila Pereira, que é a presidente lá, começou a falar ali sobre conflito de interesse, né, o que se tornaria o Palmeiras e o Vasco aí, tendo em vista que a Crefisa é a patrocinadora do Palmeiras e poderia se tornar a dona do Vasco. Então a gente vai trazer para vocês aqui agora um irmão, um amigo, que é o Rica Perrone, e ele vai falar, dar a opinião dele sobre isso, se ele acha que existe conflito de interesse ou se ele acha que não teria problema nenhum a Crefisa seguir no Palmeiras como a patrocinadora do clube e a Crefisa ser aí a nova dona do Vasco da Gama em relação ao nosso futebol. Então vou deixar com vocês agora a opinião do Rica e já antecipo para vocês, eu concordo com o Rica Perrone e eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários se você concorda com o Rica, coloca o número 1 e se você discorda do Rica Perrone, coloca o número 2. Beleza, rapaziada? Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Rica. Se, eventualmente, o dono da Crefisa quiser comprar o Vasco e comprar o Vasco, ele é uma pessoa física que tem esse direito. Se a Crefisa comprar o Vasco, ela é patrocinadora do Palmeiras e não dona do Palmeiras. Não tem nenhum conflito de interesse nessa relação. Porque a mesma empresa que patrocina o Corinthians pode patrocinar o Bahia. E isso não tem nenhum conflito, nunca teve. Então, são coisas razoavelmente diferentes que não são tão difíceis assim de entender. E se ele comprar um clube, ele está fazendo dinheiro. Ele está comprando para ganhar dinheiro. Ele não está comprando um clube porque ele ama o clube. Até quando o futebol brasileiro vai viver nessa mentalidade de merda de achar que o dirigente ou que as pessoas que cuidam do seu clube deveriam ser apaixonadas e não profissionais? Até quando vai ter isso? Se o cara for lá e comprar o Vasco, ele está comprando para fazer um negócio. Não tem conflito de interesse. A Leila é presidente do Palmeiras, que já é um erro brutal. E ela é dona do patrocinador do Palmeiras. São coisas completamente diferentes. E se ele comprar o Vasco, ele está fazendo um negócio onde ele está adquirindo uma empresa para que ele valorize essa empresa e amanhã venda ou faça dinheiro com ela. Isso é outra coisa. E outra coisa, provavelmente ele vai fazer isso na física. Ele não vai fazer isso na Crefisa, provavelmente. Tá? O futebol foi pro lado profissional, o futebol é profissional, os clubes vão ser vendidos, os donos vão transformar isso numa liga, as coisas vão melhorar, as coisas vão funcionar, o roubo vai diminuir, os esquemas vão diminuir, as compras de jogadores vão diminuir, tudo que é errado no futebol vai diminuir na medida que você tiver dono, porque você está roubando o dinheiro de alguém. Quando você está roubando dinheiro de ninguém, irmão, isso aí é estatal, todo mundo rouba todo mundo, governo, dinheiro dos outros, todo mundo rouba e que se foda. Quando você bota alguém lá, as coisas mudam, mas não tem correlação entre o Palmeiras e isso. É invariavelmente, qualquer clube, qualquer empresa que deixe de ser pública e passe a ser privada, a única garantia que você tem não é que vai funcionar ou não, é que ela vai ser menos roubada. Vão roubar menos o seu dinheiro. Por quê? Porque tem alguém olhando pro dinheiro, coisa que não tem quando você, né, existe uma associação, um clube, etc, não tem ninguém olhando pro dinheiro, o dinheiro não é de ninguém, todo mundo rouba. Então, quando você tem um dono, pelo menos isso. Então, no mínimo, isso é bom pro futebol brasileiro. Para de mimir, de encher o saco e deixa o Brasil, pelo menos, andar na parte privada, onde não diz respeito a depender de governo porra nenhuma.